Ei pessoal, nós estamos em mais um episódio do nosso Sempre Pode e o episódio de hoje é Sempre Pode Aliviar a Dor. Pessoal, a gente está aqui com a doutora Cláudia Helena Ribeiro, da nossa equipe aqui de anestesia do Hospital Premier e também do Núcleo Dome. Ela também é ex-presidente da Sociedade Mineira de Anestesia, atual presidente do Comitê de Anestesia Pediátrica da Sociedade Brasileira de Anestesia, coordenadora da Residência Médica de Anestesiologia do Hospital Felício Roxo, tem título superior em Anestesiologia e mestrado na área de saúde. Muito bem-vinda, Claudinha. Bem-vinda, Claudinha. Obrigada pela sua presença. Que currículo, hein? Meu Deus! Que currículo! O mais importante é que eu trabalho aqui com vocês. É o que eu amo ter você na nossa equipe. É o que eu mais gosto. Eu estou muito feliz de estar aqui, porque são poucas oportunidades que a gente tem para falar assim informalmente da anestesia. Porque realmente nós anestesistas somos um pouco culpados disso. Porque nós ficamos por muito tempo atrás da cortina, Dos lá bastidores, nos bastidores, né, E atualmente a anestesia ela tem assim um campo muito maior, né? E tem aparecido mais, né? Assim, as pacientes também sempre perguntam para a gente. Eu acho que também a pandemia trouxe um medo, né, da intubação, medo da anestesia. Eu recebo muitas vezes da cirurgia. Não, da cirurgia tá tudo bem, mas a anestesia eu tenho medo disso, tenho medo daquilo. Então é muito bom a gente esclarecer as dúvidas, né, para deixar nossos pacientes bem tranquilos. E eu vou começar perguntando uma pergunta bem tranquila para a gente, mas que todo mundo morre de dúvida, a diferença da sedação para anestesia geral. Pois é, essa é uma pergunta realmente muito interessante. Algumas vezes, né, a gente atende os pacientes no pré-anestésico, né, numa consulta informal, onde a gente faz lá a análise, né, do qual anestesia é melhor para o paciente, e a gente fala assim, olha, vai ser sedação. Aí você, então quer dizer que não vai ser anestesia não, né? Vai ser anestesia. Ou então fala, pode ser mais indicado para você anestesia geral. Você, ai meu Deus, que medo. Então, a sedação, ela é um tipo sim de anestesia, né, em que ela é graduada em sedação leve, moderada e profunda. E mais um pouquinho ainda nessa graduação tem anestesia geral. Então, existem algumas diferenças de níveis de sedação, em que o paciente vai estar num grau mais leve, mais moderado ou profundo, que tem algum significado com o que está indicado mais para aquele procedimento e para aquele paciente, né? A gente tem só que pensar que é o seguinte, anestesia leve, por exemplo, qualquer outro médico pode fazer, até mesmo um cirurgião dentista. Mas a sedação moderada e principalmente a profunda tem que ser médico para fazer, porque isso vai interferir na parte respiratória, na parte hemodinâmica do paciente. E a anestesia geral é somente o anestesista que está autorizado a fazer. Né? Então a gente tem que realmente ter bastante cuidado quando a gente vai procurar a assistência médica de um anestesista, saber se esse anestesista realmente está capacitado para isso, se ele está registrado, né, na Sociedade Brasileira de Anestesia, porque é muita responsabilidade, né, gente? A gente trabalha às vezes com sonhos, né? E não é só de uma pessoa, não, da família inteira. Da família inteira. Então Exatamente. tem que ter muita responsabilidade. Então, assim, a sedação realmente, ela tem essa graduação em que a gente vai indicar para cada paciente de acordo com o que é necessário, e a anestesia geral é basicamente uma sedação mais profunda, onde a gente vai ter interferência aí na parte respiratória. Normalmente tem que ter uma ajuda de um aparelho, de uma prótese respiratória, não é sempre, mas a maioria das vezes. Vai ter bloqueio neuromuscular e bloqueio das atividades reflexogênicas, né? Então, atividade autonômica. Então, o paciente realmente ele fica entregue ali
né, aos cuidados do anestesiologista. Sim, e esse medo, né, da intubação, só para as pessoas entenderem, né, que a intubação, ela geralmente é na anestesia geral, e a sedação, o paciente dorme, mas é um sono um pouco mais leve, que a gente controla, mas sem precisar de aparelhos, né? Ô, Laurinha, e quando teve essa pandemia, realmente é o que eu vejo lá no consultório, na hora que fala, vai ser anestesia geral? Ai, mas vai ter que intubar? Ai, meu Deus. Antes não tinha isso, né, Claudinha? Não tinha. Depois... A pessoa não sabia o que é isso. Então, eu queria assim, deixar bem claro que a questão da intubação, que todo mundo tem medo e ficou assim, todo mundo conhecendo o que é uma intubação, eles morrem de medo porque na época da pandemia, o que acontecia? Os pacientes estavam graves. Então, na gravidade, é que ele precisava de ser intubado. E estando grave e sendo intubado, eles tinham algumas intercorrências, ficavam às vezes mais graves ainda. Mas quando a gente vai fazer anestesia ali num procedimento eletivo, é um ambiente controlado. A gente ali tem o controle de tudo, né? A gente liga vários monitores, onde a gente vê ali pressão arterial, o eletrocardiograma contínuo, saturação de oxigênio, de gás carbônico, nível de consciência. Então a gente tem todo o controle em que a pessoa vai ficar muito confortável. E é mais seguro ainda. Muitas das vezes a anestesia geral é muito mais seguro do que uma sedação. E as pessoas às vezes têm medo da anestesia geral. É a que eu mais gosto de operar, inclusive. E é que é mais seguro a gente desmistificar isso, né, Claudinha? Exatamente. E uma coisa que o pessoal também tem muito assim, medo é de acordar no meio da cirurgia, sentir dor. Tem histórias aí que o povo conta, acordei no meio da minha cirurgia. E como que é isso? Jéssica, tem até filme sobre isso. Né? Falando, né, do despertar durante a anestesia. Olha só, a incidência é 1 para 16 mil anestesias. Então, acontece? Acontece. Sim. Tem alguns fatores predisponentes, né? Até mesmo genético isso, mas é muito raro. Sim. O que às vezes as pessoas falam é que eu acordei durante a minha anestesia. Mas aí eu vou perguntar, mas como assim você acordou? Não era anestesia geral, era uma sedação, igual eu falei, tem vários níveis de sedação. Então, é uma sedação que é previsível da pessoa acordar. Né? Então, super natural, é normal isso acontecer. Às vezes a gente até precise que ela acorde para ela falar alguma coisa, alguma informação, alguma coisa desse tipo. E muitas das vezes também, o que acontece? A pessoa tem uma memória antes de ser anestesiada. Ela conhece o ambiente do bloco, vê as pessoas, as luzes, aquilo fica guardado. Sim. E também consciência do despertar. Quando está começando a acordar, o primeiro sentido a voltar é a audição. Então, escuta algumas coisas, né? O movimento ali, o barulho do bloco e desperta. Aí depois, né, lá no quarto, né, ela conta, nossa, mas eu vi a equipe cirúrgica, eu vi isso, eu vi aquilo. Eu falei assim, sim, você viu, mas antes. Não né? foi durante. Não foi durante. Então, às vezes, há uma confusão desse despertar que não é comum. Sim. Isso, né, é bem seguro. E como que a gente sabe, né, se o paciente está para despertar, alguma coisa desse tipo? Como eu disse, a gente tem assim, lá no bloco cirúrgico, uns monitores que são verdadeiros computadores, são os monitores multiparâmetros. Se o paciente está numa anestesia superficial em que ele tem uma possibilidade de estar num nível mais superficial, que pode ter alguma consciência, ele vai me falar. Né? Através desses monitores, ele tem os parâmetros ali que vai alertar, vai piscar e tal. E você consegue tomar uma conduta ali naquele momento, né? Porque também uma coisa que eu escuto também na anestesia, na pré-anestesia, né, na consulta pré-anestésica, é esse papel do anestesista. Sim. Eles confundem, às vezes, acham que o anestesista ele vai lá só aplicar uma injeção e pronto. Sim. Mas não, Jéssica, a gente se sabe disso, né, que a gente trabalha junto.
nós somos o primeiro a chegar, a gente prepara toda a sala, o equipamento, Verdade. testa, E o aspira último as medicações. E E o último a sair, porque a gente acaba, faz o curativo, né, da cirúrgica, a gente vai terminar a anestesia, acordar o paciente, levar na sala de recuperação. Então é o último. Nós somos realmente os verdadeiros anjos da guarda. E é verdade. E não também, às vezes a pessoa não sabe que dá só uma injeção e vai embora. Mas não, é medicamento Monitorizado. contínuo, né? Às vezes precisa fazer mais de alguma coisa, mais de outra coisa. A gente vai ali controlando o paciente, né? E é muito seguro, né, Claudinha? Certo. São várias medicações. Até medicações não anestésicas, né, que a gente administra durante esse contexto, né, como profilaxia de antibiótico, profilaxia de dor, de náuseas e vômitos, várias coisas em que a gente cuida durante e também pensando no depois. Até a nossa programação da anestesia, né, a gente pensa até quando a gente vai fazer uma anestesia, a gente pensa muito no grau de dor que tem, no conforto que o paciente vai ter depois, né? No pós-operatório, que é extremamente assim, eficaz esse controle de dor na recuperação do paciente, né, no resultado final do procedimento cirúrgico, né? Então, com certeza. A gente fica ali assim, tomando conta mesmo. E outra coisa que todo mundo morre de medo, que eu sempre recebo muitas dúvidas dos pacientes, é medo de falar bobagem quando acordar. Que tem muita gente que tem aí uns rabos presos e tem medo de falar bobagem. Isso acontece mesmo? Conta pra gente alguma situação que... Olha, pode até acontecer. Mas você sabe que o mais comum é quando a pessoa está já indo para dormir, na indução da anestesia. Porque eu acho que é muita tensão. Olha só, quando a gente vai para uma cirurgia, né, principalmente nesse ambiente que a gente tem que deixar filho, marido, casa, emprego, são tantas coisas que a gente faz que vai mudar, para chegar ali, né, deitar na caminha, entregar o bracinho, a gente vai pegar uma veia e vai fazer a medicação, até ali a pessoa está tensa, né? Aí a gente sempre conversa, né? Eu sempre falo pro paciente assim, né, que pense em alguma coisa boa para dormir, mas está ali bem tensa, assim, né? Às vezes até nem parece que tá tensa, mas tá aquela coisa de momento tudo que deixou. Um momento, né, de tensão. Aí nesse momento, na hora que ela relaxa, começa a fazer uma medicação, relaxa, aí começa a soltar, às vezes, aquelas coisas que, que não sei o que, né, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Mas esse momento é muito curto, que não dá tempo de falar bobagem, não dá tempo. Tá? Não dá tempo. Porque aí apagou. Começa já a falar dormiu. bobagem, apagou. Apagou. Não precisa de ficar com esse medo. Então. E a gente até protege, né, Jéssica? Porque assim, né? A gente vai rápido. Começou a falar besteira. O que eu vejo é um sono tranquilo, inovador, né, dos deuses. Porque a gente tem que proteger nossos pacientes, né? Eu falo que eu vejo muito, Claudinha, é que na hora que faz o remedinho que eles relaxam, às vezes uma coisa que eles já falaram comigo, tipo assim, doutora, olha muito uma parte do meu abdômen, aí eles repetem, eles falam, nossa, fala com ela, eles repetem, às vezes a preocupação, ou preocupação de, não deixa minha mama muito grande, não sei o quê. Então, assim, às vezes na hora que relaxa, realmente fala alguma coisa, mas também é muito rapidinho mesmo. Isso, é exatamente isso, não esquece da minha pinha, então... Assim. Os últimos recados que eu quero dar para vocês, né? E uma coisa que eu acho interessante é no despertar. Uma coisa que ela sempre se preocupa. Já avisou pro meu marido? Já avisou que tá tudo bem? Exatamente. É uma preocupação. Que às vezes fala, olha, relaxa, o momento é seu, né? Você tem que... O dia é seu. Não se preocupa com o tempo. O marido tá lá relaxando, tá tomando um whiskyzinho tranquilo. O momento é seu. É interessante. Muita gente fala assim, ai, gente, eu tava com medo de morrer na anestesia. Falei assim, na hora que eu abri meu olho, vi a luz. Falei, não, graças a Deus, tô viva, tá tudo bem. Mas uma coisa que eu falei, eu fiz só uma sedação para fazer um procedimento, que foi o Morpheus, né? Quando eu acordei, a primeira coisa que eu falei que todo mundo riu foi:
Detonou? Vocês fizeram tudo que tinha que Fizeram ser feito. Exatamente. Por isso, Laura, que eu sempre recomendo, o negócio, a gente tem sempre aqui a nossa consulta pré-anestésica, avaliação pré-anestésica, para conhecer o anestesiologista, né? Porque eu acho que confiança é tudo. Né? Isso. Eu recentemente fiz um procedimento aqui mesmo também, né, anestésico, e na hora que eu vi meu coleguinha assim, ai, que fofinho, que a gente acredita, né, e confia, sabe que vai dar tudo certo, é muito melhor do que você mais tranquilo, chegar onde você não conhece ninguém, né? Então, eu acho que conhecer é muito importante, você conhecer o ambiente, conhecer quem vai te atender, isso é muito importante. Com certeza. Claudinha, e uma coisa que tem muito a ver também com a questão da dermato é que os pacientes associam queda de cabelo com anestesia, né? Fala assim, meu cabelo tá caindo, foi por causa da anestesia e tal. Como que é essa questão? Tem alguns medicamentos mesmo que podem dar, ou é mais a questão do trauma cirúrgico mesmo, que causa essa queda de cabelo após a cirurgia? É uma queixa muito comum. Muito comum, né? Principalmente nesse público que a gente atende, que são mulheres jovens, né? Muitas já passaram por alguma experiência, principalmente gravidez, cesariana. Jéssica, você bem sabe que na gravidez o que acontece? Não cai cabelo nenhum, né? Fica aquele cabelo lindo, maravilhoso, por estímulos hormonais e tudo mais. Aí quando tem essa cirurgia ou cesariana, ou parto normal, e passa um pouco, aí cai aquele tanto de cabelo. Eu acho que isso está muito ligado a isso, sabe? Sim. Essa experiência que teve. Sim. Então, caiu o cabelo depois da minha cirurgia que eu fiz da cesariana. Foi anestesia. Não foi. Não é nenhum medicamento anestésico que provoque isso. É o trauma mesmo, né? É o trauma cirúrgico, que é o estresse cirúrgico, né, que está ligado à anestesia, nesse contexto todo. Isso. Mas pode acontecer também com outros tipos de estresse, né, até mesmo estresse emocional, né? Isso. Nós temos até um cuidado porque às vezes o posicionamento no mesmo lugar, a cabecinha no mesmo lugar, isso que eu te perguntar, de alopecia de pressão. Isso, aquela alopecia de pressão, principalmente aqui assim no occipito atrás da cabeça, onde o paciente fica deitadinha. Aí nós temos algumas coisas que pode melhorar isso, né? A gente tem até algumas rodilhas de gel que coloca a cabecinha para ficar com menor pressão. Sim. E vai movimentando a cabeça em rotação de um lado para o outro ao longo do procedimento. Claudinha super preocupada, sempre fica virando a cabecinha dos pacientes. É verdade, trocando a mãozinha de lugar e tal. Porque a gente tem que cuidar, né? Acho que a partir do momento que a paciente chegou ali e se entregou, e tá tão vulnerável, muita responsabilidade. Né, Nossa, com certeza. Totalmente entregue, totalmente vulnerável. Então a gente tem que ter esse cuidado, né? E o tempo cirúrgico, né, muitas vezes é maior, numa posição ruim. Então tem muita coisa que às vezes a pessoa associa à anestesia, mas do próprio procedimento, de ter sido muito tempo, né? Às vezes dor no pescoço, né, Cláudia? Apesar dessa preocupação nossa, a gente sempre vira, troca os monitores de dedo, né? Exato, a gente faz de tudo, mas uma coisinha ou outra pode ser de posição também, né? A gente faz a descompressão da lombar, né? Colocando coxins nos joelhos, nos cotovelos. A gente tem toda essa preocupação, né? Mas tem coisas que são inerentes tem que ficar naquela posição. Às vezes de brusco, quando o pescoço fica muito virado, sente, né, uma dorzinha no pescoço. Mas a pessoa tem que saber que aquilo vai valer muito a pena. Vai valer. Vale. E é temporário, né? Temporário. Sempre acorda, parece que foi atropelada, mas calma. Vai dar tudo certo. Tudo vai ser ótimo, né, Claudinha? Com certeza. Essa questão do cabelo eu falo muito com os pacientes, né? Que é mais a questão do estresse cirúrgico mesmo. Às vezes foi uma cirurgia que você perdeu mais sangue, né? Teve algum estresse, alguma coisa. E que não tem nada a ver com a medicação da anestesia mesmo, né? Mas é bom a gente deixar isso muito claro, porque os pacientes têm esses mitos, né? Às vezes isso impede eles de fazerem um procedimento, alguma coisa assim, né? Claudinha, e também falando que você já falou um pouco do contato com a anestesia, da experiência de ser anestesiado, como é que tanto pré, né? Fazer a consulta pré-anestésica, conta pra gente como é que é esse caminho aí da anestesia.
Olha, eu acho assim, quando você decide fazer, né, uma cirurgia, você foi ali escolher o seu cirurgião, né? Então, você escolheu, eu quero aquele doutor que tem aquele resultado, então vai naquele lugar, naquela clínica que, né, na Dome que tem os melhores cirurgiões, né? Então é sempre muito cotado, muito escolhido. Mas a maioria das vezes você não escolhe o seu anestesista, né? Isso é verdade. Porque já faz parte daquela equipe. Aqui a gente trabalha em grupos fechados, né? Que aquele grupo de anestesista atende naquele lugar. Aqui em Minas é assim. Em outros estados tem até um modelo diferente, mas onde a gente trabalha é assim. Então, eu acho que esse contexto que eu falei da consulta pré-anestésica, que você escolheu o seu cirurgião, eu quero também conhecer o meu anestesista. Com o anestesista. Vai lá, faz a consulta. A gente vê que isso tem... às vezes a gente atende paciente que chega ainda na dúvida, sabe? Se vai fazer ou não aquele procedimento. Aí você conversa, a pessoa chega às vezes com um semblante fechadinho, sabe? Assim, e tal. Ah, não, mas é isso, aquilo. Aí você vai conversando, e são muitas questões. Sim. E eu falo, não tenha medo de perguntar. Agora é a hora. Agora você não é o momento. pode sair com dúvida, né? E são várias e várias questões, cada um pergunta. Então isso, às vezes a gente convence, assim, não é convence, a gente esclarece para o paciente realmente fazer aquele procedimento com muita tranquilidade. Ele fica mais tranquilo, né, também. Certo, Porque às vezes, como eu te falei, às vezes eles chegam não com medo da cirurgia, com medo da anestesia. Exatamente. Então esse momento é importante. Exatamente. Então, esse é o caminho, eu acho, que tem que fazer, né? Conversar com o anestesista, fazer os exames que são solicitados, que são extremamente importantes. A gente sempre conversa com o paciente na véspera da cirurgia, a gente liga, passa uma mensagem, a gente tem sempre esse contato, verificando todos os exames, verificando a questão do jejum. E quando o paciente chega no bloco cirúrgico, a gente está lá. O primeiro que ele vai ver vai ser a gente, recebendo lá com todo carinho e atenção. Ah, com certeza. Claudinha, e uma coisa que está muito difundida, assim, principalmente para procedimentos em consultório, né? Aqui a gente tem um conforto de ter vocês para nos auxiliar com a sedação, em alguns casos de procedimentos tipo Morpheus, alguns injetáveis, mas está muito difundido também o óxido nitroso. O que você acha sobre isso? Qual que é a sua impressão? É mesmo seguro de fazer no consultório, sem monitorização, sem um profissional de anestesia? Olha, se você for procurar, Jéssica, essa é uma pergunta muito interessante, porque se você for procurar, realmente, o óxido nitroso, ele está liberado para fazer em consultório, né, de cirurgiões dentistas. Mas o que acontece com o óxido nitroso? Ele tem alguns níveis em que você vai usar de 50%, 60%, 70%. Só que ele é um anestésico fraco. Ele tem algumas limitações de analgesia e de sedação. Então, cada paciente também reage de uma forma com ele. Sim. E se você faz o óxido nitroso em um ambiente em que não tem monitorização, não tem anestesista, você só pode usar ele, não pode associar com nada. Entendi. Tá? E muitas das vezes ele precisa de uma associação de alguma coisa a mais, de algum anestésico mesmo, para ele ser eficaz, porque ele é muito ineficaz. E algumas pessoas, ele funciona igual um placebo, ou seja, ele ou sem ele, tanto faz. Além dos riscos que tem de depressão respiratória com a dose maior que 70%, quando ele vai ser efetivo, né? E tem alguns problemas da exposição muito contínua para o profissional que está usando, de aplasia medular. Então, eu tem outros riscos tenho também. essa restrição no uso do óxido nitroso. Para procedimentos, né, desde que a gente começou a fazer procedimentos com sedação, eu sempre descartei, porque às vezes, quando você faz o óxido nitroso, é um profissional só, né? Um profissional que faz o óxido e faz também o procedimento. Então, o que eu pensei, né, e a gente pensou junto também, né, Claudinha, de ter alguém do meu lado, porque eu quero preocupar com o meu procedimento, né?
e a ter um anestesista do lado para monitorizar, para garantir a segurança do meu paciente, para me dar tranquilidade também, eu acho que é super importante, né? Então a gente faz o procedimento mais seguro, eu consigo concentrar mais naquilo que eu estou fazendo, né, Claudinha? Então, o seu resultado fica muito melhor, porque muito você está ali por conta só daquele procedimento. Estou tranquila. Então, o procedimento que a gente usa aqui é realmente fazer uma sedaçãozinha leve, que o paciente dorme e não lembra de nada, e com a anestesista do lado o tempo inteiro, né, gente? Muito mais segurança. É o que tem que ser, né? Muito mais segurança. Segurança em primeiro lugar, e uma frase que eu falo: segurança não se discute, né? Tem que ser desse jeito, tem que ser né? a nossa prioridade, Com né? certeza, com certeza. Claudinha, muito obrigada pela sua participação. Você esclareceu muitas dúvidas que muita gente tem. E a gente queria que você deixasse um conselho, uma orientação para quem tá para fazer um procedimento cirúrgico, tá com medo da anestesia, você tranquilizasse essa pessoa com uma orientação super específica de uma profissional como você. Gente, eu agradeço demais essa oportunidade de estar falando com um público tão seleto assim. E a mensagem, eu acho que é o seguinte: a anestesia é muito segura, desde que seja feita monitorização adequada e um lugar para você se recuperar depois desse procedimento. Então, isso tudo é que vai fazer a diferença no seu procedimento. Com certeza. Muito obrigada, Claudinha. A gente agradece muito a disponibilidade de vir aqui conversar, desmistificar, né, várias coisas da anestesia. Tenho certeza que vão surgir muitas dúvidas e que você vai ter que voltar aqui para responder mais coisas. Com certeza. Vai ser um prazer, gente. Muito um prazer. obrigada. Com certeza.